Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o livro O Homem Unidimensional, de 1964, escrito por Herbert Marcuse, importante membro da Escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa Social. O livro é uma crítica à sociedade ocidental capitalista e também ao comunismo então desenvolvido na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o desenvolvimento tecnológico surgiram novas formas de dominação e também de alienação. A produção industrial e o incentivo ao consumo criam necessidades falsas que precisam ser atendidas de modo urgente. Desejos que precisam ser atendidos por meio de um consumismo não crítico e compulsivo de bens materiais diversos. É uma forma do sistema capitalista atuar na sua própria manutenção nas sociedades ocidentais. As falsas necessidades criam um sujeito que é acrítico, ele é medroso e ele é conformista com o atual sistema. Sabe, lançou o último modelo de celular, daquela marca que você gosta, é o seu smartphone. Se você tem dinheiro no bolso, você vai entrar na fila para comprar. Se você tem um carro, e esse carro é quase novinho, já tem 2 anos de uso, você já está pensando em trocar. Tem gente que troca de carro de todo ano. Só depende se você tem dinheiro. Mas se você tem dinheiro para trocar de carro, a necessidade está aí. Mas você já tem um veículo que te dá tudo que você precisa. Para que um outro veículo que às vezes não mudou quase nada? Então novas necessidades surgem. Seja a do carro, seja a do smartphone, ou seja de um apartamento ou de uma casa, que às vezes você não precisa, mas foi criada uma necessidade. E o sistema cria uma necessidade que você precisa urgentemente atender. E se você não produz o suficiente para ter dinheiro para atender essa necessidade, você precisa produzir mais para conseguir dinheiro para atender essa necessidade. Ou dividir, financiar, parcelar. Então, isto produz pessoas facilmente manipuladas por meio de técnicas de persuasão de massa. Dentro de uma sociedade que é homogênea e uniforme. Essas falsas necessidades, elas incluem muitas coisas. Desde o apartamento, a casa, o carro, a moto, as roupas da moda, tá? Tudo que você precisar, que talvez não precise, mas você acredita que precisa porque a sociedade criou uma falsa necessidade. Mas você já tem algo que te atende. Então são todos itens de consumo que geram uma passividade política antirrevolucionária. Porque a ideia do Marcuse e de outros membros da Escola de Frankfurt é uma revolução comunista socialista, como previra Marx. Então esse consumismo faz com que as pessoas não queiram fazer revolução. Então você assume uma passividade política, que é, como eu falei, antirrevolucionária. E aí nós temos a sociedade unidimensional, onde a liberdade e a diversidade são suprimidas para se manter a conformidade. Essa sociedade unidimensional, ela atua na manipulação e também na alienação das pessoas. Gente, você está gostando? Deixa o teu comentário, quero saber a sua opinião sobre este homem, esta mulher, esta sociedade unidimensional. Escreve aí o teu comentário. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai. Mas voltemos. Tá? O Marcuse nos fala no Homem Unidimensional também nessa criação de falsas necessidades, de falsos desejos, cujo objetivo é manter a atual estrutura social
e evitar qualquer mudança radical que afete o status quo, seja o status das pessoas ou seja o status das classes sociais que existem nessa sociedade. O pensamento unidimensional, ele se caracteriza, ele é composto pela aceitação não crítica e conformista das estruturas sociais existentes. Esse pensamento unidimensional, ele se faz presente nas regras e nas normas de comportamento que existem na nossa sociedade. É preciso, portanto, reafirmar a individualidade e também a liberdade pessoal. Se confrontar com a opressão reinante. Sim, gente, tá? A opressão que reina nessa sociedade o tempo todo. Vamos nos confrontar com esta opressão. É preciso uma atitude de oposição ao desperdício, à destruição, à exploração presente na sociedade industrial. Neste livro, O Homem Unidimensional, de 1964, nós temos uma análise crítica da sociedade. O homem unidimensional foi o resultado da evolução social. Sim, gente, a nossa sociedade historicamente foi evoluindo até chegar à criação deste homem unidimensional. Na sociedade industrial avançada na qual nós vivemos hoje, predomina a tecnologia e a razão instrumental. A razão instrumental e a tecnologia, elas se mostram como meio de dominação sutil, de repressão, de controle social. De modo que esse status quo seja mantido. Liberdades individuais e coletivas são limitadas. Por meio de quê? Tá? Por meio desta razão instrumental. Porque esta razão instrumental, ela há de priorizar os meios mais eficazes e com menor gasto de recursos, visando atingir um objetivo que foi proposto. Tá? Veja, nós temos de juntar esta razão instrumental com o desenvolvimento tecnológico. Tá? Vamos somar as duas coisas, a razão instrumental e o desenvolvimento tecnológico. E vamos ter como objetivo alcançar o quê? O lucro. Segundo Herbert Marcuse, neste livro, O Homem Unidimensional, o consumo é uma forma de controle social e manipulação do povo. Nós temos uma cultura baseada no consumo. O consumo passa a ser constantemente incentivado. A produção de novas e falsas necessidades é algo constante. Vai comprar o telefone que acabou de ser lançado. Ano que vem tem outro para você comprar, mas o seu ainda funciona. Mas você quer o smartphone daquela marca preferida sua. Você quer o smartphone daquela marca que saiu agora. Nem que você tenha de parcelar em sei lá quantas vezes. Vai trabalhar o dobro, mas você vai ter o seu telefone. Ou outro bem qualquer que você queira. Foi criada uma necessidade que você precisa urgentemente atender. E o que é isso? É a sociedade. Tá? Por meio de propaganda, por meio de histórias que você vê em filmes, tá? Novelas, incentivando o quê? O consumo. Tá? Vai consumir. Tá? É imperioso que você consuma. Porque surgiram novas necessidades que precisam ser atendidas. As pessoas são mantidas dentro de uma relação de trabalho e consumo que as impossibilita de buscar e obter uma forma de vida que seja mais autêntica, que seja mais livre e que seja não
repressiva. Então nós temos aqui uma crítica à ideologia de defesa do progresso, tá? Como algo absoluto, o progresso é bom. Não, vamos fazer uma crítica à ideologia que defende o progresso como sendo bom sempre, tá? E a tecnologia também como sendo algo sempre positivo. Vamos criticar isto, tá? O progresso e a tecnologia pode trazer consequências sociais, ambientais e humanas deveras negativas e destrutivas. O sistema social produz conformidade social. O homem e a sociedade unidimensional carecem de pensamento crítico. As pessoas evitam pensar de modo crítico, questionar a realidade. As pessoas são incentivadas a adotar uma postura unidimensional sobre a realidade circundante. São desencorajadas a exercer qualquer modo de pensamento crítico, ou mesmo de ação crítica, que possa, tá, ser desafiador do status quo presente na sociedade. Vamos ser conformistas, não vamos pensar, não vamos questionar, aceita, tá? É assim mesmo. A possibilidade, segundo Marcuse, e é nesse ponto que ele se mostra como um filósofo bem positivo em relação ao futuro. Ele é otimista em relação ao futuro, gente. Ele não é um filósofo negativo. Dentro da concepção de pensamento dele, tá? Ele vê uma trilha que leva a um futuro melhor, tá? E ele diz que há possibilidade, sim, de resistência e de libertação por meio do desenvolvimento de uma consciência crítica. As pessoas não são críticas, mas elas podem se tornar críticas, elas podem desenvolver o seu pensamento crítico. E ele vai dar uma sugestão, ele vai propor a teoria da grande recusa, tá? Ou seja, tá, a resistência perante a sociedade unidimensional. Esta grande recusa, ela visa obter uma transformação social real, tá? Pela grande recusa, o Marcuse entende a negação radical das estruturas atualmente existentes nesta nossa sociedade. É a recusa em se conformar com os padrões sociais, tá, dados pelo atual sistema. É a recusa à aceitação das falsas necessidades fornecidas pelo sistema. É recusar, gente, as regras e as normas sociais existentes. É buscar, sim, uma vida mais autêntica e com maior liberdade. A sociedade unidimensional atua gerando alienação e desumanização em todas as pessoas que compõem esta mesma sociedade. E a razão instrumental tem um papel importante aí, porque a razão instrumental faz parte da lógica da produção, tá? Presente na sociedade capitalista, industrial, tá? Onde eu tenho a maior eficiência com um menor gasto de recursos. Para quê? Para a produção. Esta razão instrumental aplicada na produção, ela tende à dominação da natureza, mas também à dominação deste humano. Tá? E eu vou reduzir a natureza humana à condição de um meio para se atingir um determinado fim. O humano vai ser reduzido à condição de uma coisa. Ele vai ser coisificado. Ele vai ser reduzido à condição de um instrumento para se obter um fim, de um mero objeto, uma engrenagem dentro de uma máquina maior que é o sistema. As pessoas ficam limitadas à condição de produtores
e consumidores de bens. Ou você produz, ou você consome, ou você faz ambos. Você produz, você consome constantemente bens vinculados a essa indústria, a essa sociedade capitalista consumista. Então você estaria nessa condição de consumidor e de produtor desses bens, não desenvolvendo plenamente as suas potencialidades. O termo indústria cultural, da mesma forma que o termo razão instrumental, estão ambos presentes na obra de Herbert Marcuse, porque ele é um autor pertencente à escola de Frankfurt. Esses termos, razão instrumental e também indústria cultural, foram desenvolvidos por outros membros dessa escola, o Instituto de Pesquisa Social. Me refiro aqui a Horkheimer e Adorno. A sociedade unidimensional usa a cultura e a arte para reforçar a conformidade com o sistema e também a alienação cultural. A padronização, tudo igualzinho, gente, tudo igualzinho. E a reprodução em massa das expressões artísticas e culturais, transformadas em novos itens de consumo. A arte autêntica é transformada numa arte inautêntica. Tanto a arte popular, tanto a arte erudita, ela entra nessa indústria cultural, se mescla, se funde ali, e o produto que sai é massificado, é uma grande quantidade de uma mesma coisa, que há uma reprodutibilidade desse material artístico, que passa a ser vendido como um mero item de consumo. Um objeto como outro qualquer, feito por uma fábrica. Esta fábrica é a indústria cultural. O objetivo é a produção de lucro e a manutenção do status quo. Apesar de tudo isso que nós conversamos aqui, o Marcuse, ele tem uma visão muito positiva do futuro da sociedade. É possível, segundo o pensamento do Marcuse, uma sociedade alternativa. Podemos mudar esta sociedade. Esta sociedade alternativa que o futuro trará, nos aponta para coisas muito interessantes. É possível, nesta sociedade, atender às necessidades humanas que sejam realmente genuínas. Seja uma sociedade não repressiva. E aqui vamos pensar também no aspecto sexual, não repressiva sexualmente. Que não haja uma repressão sexual ou que esta seja bem minimizada. Uma sociedade na qual se possa desenvolver todo o potencial deste humano, que possa viver vidas mais significativas, livres, autênticas e de modo não repressivo. Neste livro, o Marcuse apresenta uma crítica à sociedade de consumo, também à conformidade social e à alienação. Lembrando que o termo alienação está vinculado lá com o marxismo. A maior liberdade, a consciência de classe, a autonomia. Então, vamos romper com esta alienação, e vamos tomar uma consciência de classe, onde eu me encontro entre opressores e oprimidos. Cabe a esta obra do Marcuse mostrar formas de dominação social e repressão presentes no sistema. Gente, deixa o teu comentário aí, quero escutar a tua opinião. Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!